Boa noite, doutor Tiago. Tudo bem? Olá, boa noite, professora Luciana. Tudo bem? E por aí? Por aqui tudo tranquilo. Que maravilha! Em instantes, nós vamos dar início à nossa palestra, nosso WebESA de hoje, né? Que já não é o primeiro da semana, tivemos o WebESA ontem, né? Domingo, então a ESA já está invadindo o final de semana também, oferecendo cursos para a advocacia catarinense, para a advocacia brasileira, né? A gente tem tido audiência aí de todo o país nos nossos cursos do WebESA. E hoje vamos tratar sobre gestão de processos, a gestão por processos, né? Gestão por processos, que é uma temática extremamente importante para todo aquele que trabalha com empresa e principalmente para aquele que trabalha com proteção de dados, com segurança da informação. Então, se você é advogado, trabalha com direito de empresa, né, direito voltado para a empresa, e trabalha com proteção da privacidade e segurança da informação dentro das empresas, a gestão por processos é uma temática extremamente importante, né? Porque te ajuda a entender como o negócio funciona, como o negócio é gerido, como que as coisas acontecem dentro da empresa e também como que os dados se movem dentro da empresa, quem tem contato com os dados, e tudo isso então vai facilitar o processo de compreensão da empresa, que é essencial em qualquer projeto de adequação LGPD, e vai lhe ajudar também no mapeamento de dados. Só que a gestão por processo acaba dentro do universo jurídico, ela não é tão conhecida assim, né? Essas temáticas de gestão, de governança e também as temáticas de TI, para o pessoal que vem trabalhar agora com LGPD, tem sido tudo uma novidade. Então, mais do que a gente ficar repetindo lá quais são as diretrizes da LGPD, que estão todas, né, elencadas, é importante que a gente entenda aquilo que a gente não sabe, né? Então, a professora Luciana vem aqui nos ajudar a compreender justamente essa temática que, para muitos de nós, é bastante árida aí pela falta de contato, né? Nossa falta de contato com este tipo de temática, certo? Eu vou só aqui me organizando aqui, ler o currículo da professora Luciana. A professora Luciana que é administradora, pós-graduada em gestão de pessoas, atuou como professora tutora no curso de bacharelado em administração pública da UFSC, atuou como professora tutora no curso de especialização em gestão de saúde pública na UFSC também, atuou como gestora especialista no eixo de excelência do programa Qualifica, mandato de excelência, membro do grupo de boas práticas BPM, né? É a nossa especialista em gestão por processos, né? Veio altamente recomendada para falar conosco hoje sobre essa temática. E, professora Luciana, não sei se queres fazer uma fala inicial, se a gente pode já começar com as perguntas, né? Estou por ti. Podemos iniciar com as perguntas. Perfeito. Então, para começar, e aí a pergunta mais óbvia, né? Para quem trabalha com isso, essa pergunta pode até parecer um pouco batida, né? Mas para quem está tendo contato com essa temática, ela é essencial. Então, a gente precisa saber, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um processo de trabalho, né? Essa é a pergunta essencial, né? O advogado, ele trabalha com processo. Então, ele tem, muitas vezes, inconscientemente, né, a noção de processo. Só que na hora de transportar isso para a gestão, talvez fique um pouco complicado. Então, conta para a gente, né, o que é, né, um processo de trabalho. Um processo de trabalho, doutor Tiago, no âmbito da gestão, né, da organização, ele consiste em um conjunto de atividades que promovem uma transformação de insumos, que a gente chama de inputs, né, são as entradas, transformam essas entradas em uma saída com um valor agregado. Essa saída, em geral, é um produto ou um serviço. Por exemplo, um relatório emitido pela área de inteligência de uma organização, né, é um produto que é produzido a partir de dados,
de pessoas especializadas, a partir de equipamentos e materiais, processado por meio do trabalho e que gera esse relatório, né, de inteligência, um relatório estratégico, que vai ser a base da tomada de decisão dos dirigentes da organização. Esse é um exemplo, né, do que é um processo de trabalho. Um outro exemplo, para ficar ainda mais claro, que eu trouxe, seria, de uma forma bem simplória, que todos nós conhecemos, aquele atendimento numa padaria, né? Então, eu vou até a padaria e eu faço o meu pedido. No momento que eu faço o pedido, eu starto um processo, eu inicio um processo. Então, o processo, eu vou descrever brevemente, seria a atendente recebe o pedido da cliente, né? Aí, na sequência, tem uma flechinha, vai para uma outra caixinha onde estaria escrito a atendente embala o pedido da cliente, né? Bota uma setinha indicando o fluxo, vai uma outra caixinha onde está escrito a atendente anota o pedido da cliente na comanda, vai para uma outra flechinha, uma outra caixinha onde está escrito a cliente encaminha, a atendente encaminha a cliente e o pedido para o caixa. Aí outra flechinha, outra caixinha onde está escrito assim, o caixa informa o valor a ser pago. Outra flechinha, outra caixinha onde está escrito, o caixa processa o pagamento, uma outra flechinha e uma última caixinha onde está escrito, o caixa entrega o pedido da cliente. E aí, geralmente, na verdade, a anotação de processo teria uma bolinha vermelha indicando o final do processo. Eu fiz essa descrição porque, como a gente não tem apoio visual, fica mais fácil entender o que é um fluxo de processo, né? É um processo simples, o macro processo seria a venda de pães, tá? Ou venda de produtos de padaria, e todas essas descrições pequenas que eu fiz são subprocessos, e dentro desses subprocessos existem as tarefas, né? Que é o nível mais dissecado, digamos assim, de um processo de trabalho. Aí, abarcando ainda nesse tema, nós podemos falar de gestão de processos, porque para as pessoas que não são do métier do BPM, é muito comum confundir gestão de processos com gestão por processos, né? E qual é a diferença entre um e outro? Quando eu falo em gestão de processos, eu falo da análise específica de um processo de trabalho. Então, eu pego aquele processo de trabalho e é com base nele que eu vou fazer a gestão dele, não a gestão de uma organização, é a gestão daquele processo. Então, o que um profissional de BPM faz? Tá? Eu vou na empresa, me apresento e converso com todas as pessoas. Primeiro pego o processo nível macro, aí eu vou naquele processo específico e me reúno com a equipe. Ali com a equipe eu faço um papel de facilitadora, por meio do qual eu vou fazendo uma série de perguntas. Quais são as perguntas? O que é feito? Como é feito? Por que é feito? Quando é feito? Onde é feito? Quanto é feito? Né? Seria uma ferramenta que a gente tem chamado de 5W2H, que ajuda a fazer esse roteirinho. Uhum. E aí, com base nisso, eu vou descrevendo absolutamente tudo o que eles vão me relatando, do macro até o nível de tarefa. Eu vou dissecando o processo ali. Quando eu concluo essa etapa, eu vou fazer a primeira modelagem, que a gente chama de as-is, né? Esse as-is, na verdade, seria como é. Então, eu vou modelar o processo exatamente como ele é executado na organização. Feito isso, eu vou pegar aquele modelo, aquela arquitetura de processo que eu fiz, e eu vou levar à equipe. E aí eu vou perguntar, é realmente isso que acontece? Eu modelei corretamente? É assim que o processo acontece hoje? Por que é importante fazer essa interação com a equipe? Porque pode acontecer deles, por algum motivo, por esquecerem ou por não considerarem importante, não me passarem como informação. E é muito importante que a arquitetura do processo seja feita exatamente como acontece. Validada essa arquitetura do processo como é, aí eu venho para a parte de análise e procuro identificar aquilo que agrega valor ao processo, ou seja, aquilo que realmente me traz um impacto nesse processo, e aquilo que não agrega valor,
Na verdade, aquilo que não agrega valor geralmente prejudica o processo. E nós chamamos em BPM de ponto crítico, né? O que seria um ponto crítico, por exemplo? Um retrabalho, algo que, digamos assim, é feito sem necessidade, né? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Vamos supor que tenha uma equipe de saúde, tá, coordenada pela atenção primária, essa equipe tem que gerar um relatório para eles. Por algum motivo, o sistema não comporta, não gera esse relatório. E vamos supor que fosse o relatório de indicadores de saúde. O relatório de indicadores de saúde, eles são obrigados a informar para a esfera superior, mas eles não têm esse relatório por unidade de saúde. Então, vamos supor que alguém mande para eles, da coordenação da atenção primária, uma assistente, encaminhe uma planilha de Excel para cada uma das unidades de saúde, tá? Chegando na unidade de saúde, ao invés de utilizar a planilha Excel, que é uma planilha de cálculo, eles passam à mão o cálculo, entende? Então, quer dizer, não há necessidade de mandar uma planilha Excel para cada unidade de saúde. Eu posso utilizar um Google Drive para isso, né? Que, aliás, aumenta o controle. Não há necessidade dos gestores de saúde fazer um cálculo na calculadora. Na verdade, isso até pode comprometer, porque na calculadora eu posso errar, né? Pode já deixar programado, utilizar adequadamente a ferramenta e deixar programado ali os cálculos, então eles só precisam colocar os valores absolutos e aí é gerado o indicador. Então, isso ilustra, na verdade, o que seria um retrabalho, um ponto crítico. Então, aí você tem os 2, 3 pontos críticos que podem ser eliminados com a aplicação, nesse caso específico do exemplo que eu trouxe, com a substituição da planilha Excel por uma planilha no Google Drive, né? E pela substituição da calculadora pelos cálculos já implementados na planilha. Então, esse seria a análise do ponto crítico. Depois disso, o que eu faço? Eu vou redesenhar agora o processo, né? Com essas informações. Aí eu redesenho o processo, que é o que a gente chama de modelagem to be, ou seja, como será. Aí eu apresento essas soluções, que na verdade eu já interagi nesse interim com a equipe, para verificar se elas são viáveis ou não. Então, desenho essas soluções e faço uma normativa. Por quê? Porque precisa aplicar na organização aquele novo modelo. Mas se eu não tenho uma regulação, ainda que seja apenas a normativa da organização, informando que tem que ser feito daquela forma, dificilmente as pessoas farão, né? Então, precisa normatizar. O próximo passo é treinamento, que é importantíssimo. Não se coloca alguém para fazer um processo que a pessoa desconhece sem treinamento. Quando você coloca alguém para fazer um processo que a pessoa desconhece sem treinamento, fatalmente ocorrerá erro, ocorrerá retrabalho. Então, é importantíssimo fazer esse treinamento com as pessoas antes que elas implementem um novo processo, que elas executem um novo processo. Depois, o próximo passo é acompanhar os indicadores, porque precisa ser medido. Tem uma frase do Denis, que é um grande autor da qualidade, tem contribuições incríveis para a gestão da qualidade, e ele diz o seguinte: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Por isso, da importância de você estabelecer indicadores, que são os KPIs, né? Por exemplo, o que seria um KPI? Seria medir eficiência, medir eficácia, medir efetividade, né? Do processo. E, por fim, implementar melhoria, né? Como é que eu implemento melhoria? Olha, estou acompanhando aqui os indicadores, tá? E qual foi o resultado que a gente obteve no caso desses indicadores? Foi um resultado esperado? Foi um resultado esperado, ok. Mas aqui houve uma deficiência. Então, por que aconteceu a deficiência? Eu volto lá para o início, né? E reanaliso o processo, planejo. Por isso que a gente utiliza em BPM esse termo melhoria contínua, né? É um ciclo, não para, eu fico repetindo aquela melhoria no processo. Então, isso que eu descrevi é um gerenciamento de processos de trabalho, né? Então, só para fechar essa questão de processo, já que foi a pergunta, né? Eu fecho com essa parte de processo de trabalho que é diferente de gerenciamento por processo.
E dá só da gente observar a questão da gestão do processo, já uma série de pontos de interesse para quem está trabalhando com tanto com a análise do risco jurídico geral da empresa, e não falando somente de LGPD, não somente de privacidade, de proteção da privacidade e proteção de dados, mas com o risco jurídico da empresa como um todo. Porque problemas que existem dentro de um processo podem gerar uma série de situações danosas para a empresa do ponto de vista jurídico, né? Então, se eu tenho lá no meio de um processo uma falha que não me permite, por exemplo, enxergar, como acontece habitualmente com empresas de telefonia, que não me permite enxergar que o contratante, né, a pessoa que contratou aquele serviço, não é de fato a pessoa que tem o nome, né, o CPF, etc., eu tenho uma vulnerabilidade que vai gerar, e muitas vezes, uma ação judicial. Quer dizer, a pessoa que contratou, de fato, não é a pessoa que tem o nome ali. Então, ela provavelmente não vai pagar aquele serviço, a empresa vai acabar colocando aquela pessoa nos órgãos de proteção do consumidor, e aí isso vai gerar uma demanda judicial, isso vai gerar custo, etc, etc, etc. Então, mais do que pensar segurança da informação, mais do que pensar proteção de dados, ter conhecimento do que é o processo, de como funciona o processo dentro de uma empresa, para o advogado é bastante importante. Né, dele ir junto lá na empresa, analisar junto com a empresa os processos para verificar eventuais gaps, eventuais defeitos, etc. No que diz respeito à proteção de dados, também é extremamente importante. Só dos exemplos que a professora Luciana trouxe, a gente já consegue pincelar ali, ela descreveu o processo ali na padaria, do mais simples. Né? Porque toda empresa, toda a operação da empresa é orientada por processo, ela se consubstancia em processo. Muitas vezes o próprio empresário não consegue enxergar isso, né? Mas então, mesmo uma tarefa simples como vender um pão, né? Vender o pão, né? E processar aquele pagamento, etc., é um processo, né? E ao identificar, né, todas as fases desse processo, eu identifico também quem mexe nesse processo, quem atua nesse processo. Então, se a padaria pega algum dado, por exemplo, do comprador, né, qualquer tipo de dado do comprador, esse dado vai entrar na organização, vai entrar na empresa e vai começar a circular na empresa. Se eu sei por quais processos o dado caminha e sei quem mexe naquele processo, quem atua naquele processo, eu sei quem trabalha com o dado. Então, ao ocorrer um incidente, né, dentro daquele processo, eu vou saber quem são as pessoas prováveis que podem ter dado causa, ou a falha do processo que pode ter dado causa àquele incidente. Então, vejam só desse iniciozinho, né, o quanto de coisa a gente tem de importante para a advocacia que trabalha não só com LGPD, mas também, né, com LGPD, mas também com a empresa como um todo. Bom, e seguindo, o que então é gestão por processo? Né? Então, a professora Luciana explicou para a gente o que é a gestão de um processo, o que é um processo, o que é a gestão de um processo, mas o que é a gestão por processo? A gestão por processos, doutor Tiago, ela é uma forma de gerir a organização. Eu vou gerir a organização por processo. Geralmente, a forma que a gente chama de tradicional, né, de gestão das organizações é mais a forma funcional, a gestão funcional. O que é a gestão funcional? Na organização, às vezes tem, às vezes não tem desenhado lá um organograma, né? O organograma comporta algumas informações, como as funções, os departamentos da organização. Então, nesse caso específico, o que acontece? Temos uma estrutura mais verticalizada, né? A comunicação entre os setores não é uma comunicação interessante, é uma comunicação mais limitada. Eles ficam muito atentos apenas àquilo que eles fazem dentro do departamento, ficam divorciados do que acontece nos processos que deveriam estar integrados e não estão, os processos estão isolados. E com isso, a gente não tem um foco no produto final, não é dado ao produto final, não se agrega um valor, né? Na gestão por processos, que é uma quebra desse paradigma, uma quebra desse modelo,
o foco é no processo de trabalho para atender o cliente, gerar valor, né, no produto final. Então, é implementado aí o conceito de cadeia de valor do Potter, né, do Michael Potter, que diz o seguinte: aquilo que agrega valor ao meu produto, serviço, eu devo manter, né? O que não agrega valor, eu devo eliminar. Ou até mitigar, se você não conseguir eliminar, mas tentar eliminar. O que seria algo, por exemplo, que não agregaria valor? Como eu falei, tudo que é ponto crítico, que não agrega valor, que é retrabalho. Ou então não tem porque, às vezes, existem, eu não teria agora um exemplo claro para trazer, mas existem processos que existem que não servem para nada. Eles não vão gerar um valor, algo relevante de impacto, né? Quando a gente fala dessa questão de agregar valor, significa impacto. Então, a gente mensura esse impacto de que forma? Pelos indicadores, pela satisfação do cliente. E tudo isso que não gera valor é custo, é tempo desperdiçado, né? É algo que não beneficia a organização, que não beneficia o produto final. Então, como acontece essa gestão por processos? De ponta a ponta, e quando eu falo de ponta a ponta, é do momento em que inicia o processo de organização ao momento em que finda, né, ela cumpre todo o seu processo de trabalho, esses processos que estariam isolados numa gestão funcional passam a ser processos integrados. E a equipe, que antes ficava isolada naquela caixinha lá, né, daquele departamento, ela agora passa a integrar, a agir de forma integrada com os outros setores da organização. Porque interessa para ela saber o que está acontecendo naquela equipe que gerou o processo anterior, porque impactou o processo dela. O controle é feito por meio dos indicadores de processo, né? Então, com base nisso, essa gestão por processos, ela vem trazer uma visão geral da organização por fluxo de trabalho. Ou seja, foi aquilo que você falou, doutor. Do início da organização até o final da organização, de ponta a ponta, eu tenho todo o fluxo de trabalho. Eu sei todas as pessoas que estão envolvidas, quando estão envolvidas, onde estão envolvidas, e aí sim eu consigo traçar um fluxo de informações por meio dessa cadeia de processos. Perfeito. A gente precisa, o meu grande amigo Rodrigo Bertier, que está nos assistindo, ele menciona uma coisa que a gente já conversa há algum tempo, que a gestão por processo, a ideia de processos dentro da empresa, ela acaba sendo, ou a falta de ideia dos processos acaba sendo um grande gap das empresas, né? Muitas empresas elas não sabem como a própria empresa funciona. Quem mexe no que, quem está envolvido em cada processo, né? E isso torna toda a gestão difícil, mas toda a abordagem de proteção em face do risco jurídico também muito difícil, porque você não sabe onde estão as vulnerabilidades, você não sabe quem são os responsáveis. Então, para que você possa implementar algum tipo de medida, sugerir, né, como consultor, algum tipo de medida para mitigar o risco jurídico, para reduzir o risco jurídico, ou mesmo para apresentar esse risco jurídico para ele ser assumido ou não, você precisa conhecer esses pontos críticos, né? E a análise dos processos, né? E a gestão por processos que vai admitir, que vai pressupor, né? que a empresa ela se preocupe com os processos, ajudaria muito. Só que em muitas empresas isso é muito negligenciado, né? Há algumas organizações, empresas, etc., cujos processos, né? O que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer, estão na cabeça de alguns funcionários, né? Por quê? Porque a gestão está nesse modelo tradicional de funções, etc. Então, aquela pessoa tem uma função, ela acumula aquelas funções e ela tem tudo, todo o departamento na cabeça dela, tudo que se faz, como se faz na cabeça dela. E aí chega um dia que essa pessoa ela se aposenta, ou essa pessoa ela fica doente, ou essa pessoa falece, ou essa pessoa é demitida, e aí as coisas entram num certo colapso, gerando ainda mais vulnerabilidades, né, tornando a proteção daquela empresa ainda mais difícil.
Porque a gente não está tratando aqui só, claro, há uma importância absurda na gestão, na eficiência da empresa. Mas, como a gente está tratando aqui estamos aqui entre advogados, a gente se preocupa muito com a questão do risco jurídico. Né? Esse termo é um termo muito comum, né, na advocacia de empresa. Né? Você avalia o risco jurídico, tenta contornar o risco jurídico, ver como é feita essa gestão. Só que, na maioria das vezes, seja por desconhecimento da empresa, seja por desconhecimento do próprio profissional que está atendendo, toda essa avaliação de risco fica na base da conversa. Né? Daquilo que um lembra, daquilo que o outro lembra, de uma pergunta específica, quando poderia ser muito facilitado por tudo aquilo que a gestão por processos propicia. Né? Então é algo muito importante. Né? Então é uma verdade inconveniente essa que o doutor Rodrigo nos lembra aqui. Mas já vamos seguir para a próxima. Pode? Claro. Sim, é que eu gostaria de fazer. Você trouxe justamente algo que é importante salientar, né? Que é essa questão de ficar tudo muito na cabeça das pessoas, que tem a ver com essa gestão do conhecimento, né? Conhecimento tácito do colaborador e o conhecimento explícito da memória organizacional, justamente que você falou, doutor. Porque a gestão por processos, ela vai gerar esses fluxogramas que são a memória organizacional. Todo conhecimento da organização, né, precisa ser formalizado por meio da memória organizacional para não dar um problema. Um grande nicho de negócio agora, para quem está nos ouvindo, para a audiência, né, são as organizações públicas na esfera estadual. Por quê? Possivelmente, os senhores verificarão que a maioria delas não tem a memória organizacional formalizada. Então, às vezes, não tem um fluxograma de trabalho, né? Não tem, ou então, por exemplo, já vi casos, não vou citar a empresa, obviamente, mas até faz o fluxograma em gaveta. Isso é um problema seríssimo, engavetamento, né, dessas ações. É aquela coisa, se você não coloca em prática, se você não revisa, é a mesma coisa de plano de trabalho, né? Pega um plano de trabalho em gaveta, pega um BPM em gaveta. BPM é um trabalho de inteligência organizacional, é um trabalho que precisa ser revisado constantemente para melhoria contínua. Então, é muito importante orientar, porque possivelmente os senhores e as senhoras terão esse contato com os empresários, né? Que eles não vão fazer uma vez só o fluxo deles. É importante que eles mapeiem com frequência, controlem, façam todo o controle e voltem a mapear, porque o processo ele acaba mudando com o tempo. Por mais que a gente padronize em função dos fatores externos, agora, por exemplo, temos fatores externos em todo o mundo, que devido à Covid-19, né, nós estamos vendo um decreto atrás do outro, esses decretos estão impactando os processos das organizações, né? Então, há uma mudança. Se esses processos estivessem formalizados, seria preciso revê-los, registrá-los novamente, treinar o pessoal e refazer. E assim como essa situação, podem existir outras, né, que acabam impactando. Então, eu só queria fazer essa parte dessa fala tão importante do senhor. Muito obrigada. Não, essa observação ela é extremamente importante quando a gente está falando de LGPD também. Por quê? Porque existe uma série de documentos que serão produzidos no processo de implementação. Então, eu vou ter lá a minha política de privacidade, eu vou ter minha política de segurança da informação, né, que é um documento interno, né, para como a empresa ela vai se comportar diante das diretrizes de segurança da informação. Eu vou ter o plano de continuidade do negócio, eu vou ter o plano de medidas urgentes, e tudo isso vai ser produzido com o objetivo de ser aplicado. Então, se a empresa ela já tem a cultura implementada de se organizar e agir de acordo com essa organização, tudo facilita. Porque na hora que eu produzir uma política de segurança da informação, ela tem que ser cumprida. Porque não adianta, vai vir o órgão fiscalizador, vai vir a NPD, você vai mostrar, olha, eu tenho uma política de segurança da informação, foi feita aqui, né, há 3 anos atrás. Mas, na hora que eles vão observar os processos, isso não está sendo feito, não está sendo observado, não está sendo respeitado. Então, de fato, essa é uma observação importantíssima. Você, enquanto consultor, que vai prestar serviço para a empresa, precisa enfatizar isso de maneira
insistente, né? E precisa ser naquela abordagem top-down. Você precisa convencer não só o empregado lá na ponta, o colaborador, você precisa convencer principalmente diretoria, conselho, de que é um processo contínuo e um processo que tem que ser acompanhado o tempo todo. É por isso que vai ter o encarregado na empresa, né, lá no GDPR, o DPO, né? É por isso que vai ter um DPO, vai ter um encarregado na empresa para acompanhar justamente isso aí. A hora que mudar, mudou os processos. Mudou os processos, podem surgir novas vulnerabilidades. Surgindo novas vulnerabilidades, novas medidas de segurança precisam ser implementadas. Então, a função do profissional justamente essa, é manter, né, a bola, né, no alto, né? É manter a bola no alto. Temos uma pergunta aqui da Daniele Argento. Ela pergunta se no processo de implementação do LGPD a empresa tem que entregar todos os fluxos de processos prontos. Bom, não há uma fórmula de implementação, mas naquilo que, quando é possível, eu sempre solicito, porque me facilita muito você enxergar a empresa pela análise dos processos, né? Porque só na conversa você vai ver, você vai conversar com o diretor, com o responsável, você vai conversar com ele e você vai ter uma noção da empresa. Quando você olhar os processos, você vai ver que o leque é muito maior. A professora Luciana trabalha com isso, monta isso. Ela pode até falar um pouco para vocês sobre o tamanho que é isso aí. Mesmo, pega uma organização não tão grande, né? Uma pequena empresa lá do Simples, uma média empresa, a quantidade de processos que vai ter e que os diretores, conselheiros, responsáveis, etc., não vão lembrar que acontece, ou não vão lembrar todas as etapas, é muito grande. Você abre, né, uma pasta, se vê uma pasta, geralmente a empresa manda um arquivo com uma pasta, né, processos mapeados lá no Visage, por exemplo. E aí você, é uma pasta aqui, né? Deve ter coisa. Quando você abre aquela pasta, vem um monte de pastas, né? Do setor tal, setor tal, setor tal. Dentro dessa pasta vai ter vários. Então, assim, é uma maneira interessante de você conhecer a empresa. Tá? É uma maneira interessante de você conhecer a empresa. Então, é importante. Agora, nem toda empresa vai ter isso, né? E foi isso que a gente vinha comentando. Outras empresas vão ter, mas aí o que a professora Luciana comentou, vão ter, mas não cumprem. Então, você também tem que ter um pouco de cuidado com isso. Seguindo aqui, como funciona, então, a organização gerida por processos? Como que funciona? Já viu então, o que é a gestão por processos, né? Mas como é que é o dia a dia, a operação, então, de uma organização que implementou essa política, né? Essa metodologia? No caso, quando a organização ela implementa a gestão por processos, como foi dito, é uma quebra de paradigmas, né? Então, é uma organização que, em um primeiro momento, identifica os seus processos, vai fazer um pouco daquilo que a gente fez obrigatoriamente, porque, assim, quem faz gestão de processos não necessariamente faz gestão por processos, né? Porque eu posso ter uma empresa tradicional, gestão tradicional, funcional, que até gerencia um ou outro processo de trabalho mais isoladamente, né? Então, uma empresa que até faz gestão de processo, mas ela não faz gestão por processo porque esses processos não estão integrados. Na gestão gestão por processos, isso acontece, tanto a gestão por processos quanto a gestão de processos. Porque para fazer a gestão por processos, obrigatoriamente, vai ter que identificar os fluxos de trabalho, vai ter que fazer todo aquele passo a passo pelo qual eu falei anteriormente, né? E vai ter que fazer análise da integração entre esses processos, né? O impacto que eles geram. Feito isso, tem-se a formalização, tanto dos fluxos quanto dos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, e tem toda aquela informação que eu dei acerca do treinamento, e é uma empresa que mensura muito a questão de resultado, né? Está trazendo resultado? Ok. Não está trazendo resultado por meio dos processos? Vamos reavaliar. Então, uma empresa que está focada na melhoria contínua dos seus trabalhos, dos seus processos,
e, consequentemente, é uma empresa competitiva, porque ela está sempre preocupada em agregar valor ao seu produto. Ela não está estagnada, ela está o tempo todo em movimento, né? Ela está o tempo todo buscando, promovendo a inovação, buscando, promovendo a criatividade. E isso acontece na gestão por processo. É até interessante falar também um pouquinho das formas de melhoria, né? Eu tenho a melhoria contínua, que pode se dar desde um cafezinho que surge a ideia de fazer uma... Ah, isso aqui dá para melhorar dessa forma nesse processo, ou por meio dos indicadores que nós falamos anteriormente, em que eu vou mensurar o resultado. Tem a melhoria de ponta a ponta, em que eu analiso o processo de ponta a ponta e faço, promovo aquela melhoria. E tem a chamada quebra de paradigma, que é o que muitas empresas vão acabar fazendo com esse evento da LGPD, que é esquecer o que era feito antes e começar do zero em alguns setores, né? Até em função da necessidade de criar o DPO, como você falou, né? Que é um cargo diferente. Então, a LGPD vai forçar que algumas empresas acabem fazendo essa quebra de paradigma, que é desenhar do zero alguns processos que elas terão que implementar. Então, é assim que funciona uma gestão por processo. Perfeito. E professora Luciana, na sua visão, né, naquilo que você tem acompanhado de empresas onde presta consultoria, etc., e acompanhado desse movimento agora, que é um movimento que vem crescendo por conta aí da próxima vigência da legislação, por que a gestão de processo é importante para atender o que está previsto na LGPD? Quais são os pontos que você identifica de maior relação entre uma coisa e outra, entre a gestão por processos e a implementação de diretrizes da LGPD, né, de segurança da informação como um todo? A LGPD, ali no guia dela de boas práticas, né, se nós observarmos, fala reiteradamente da questão de processos. Olha, você tem que saber o impacto que o teu processo que existe hoje e o que será implementado traz para os dados, né? Você tem que saber onde estão esses dados até para poder mapeá-los. Então, com base nisso, o que a gente pode afirmar da necessidade que ela mesma recomenda de que a empresa faça uma gestão por processo, porque a partir do momento que ela fala tudo aquilo que consta ali no guia de boas práticas, olha, vocês têm que saber o impacto do processo de trabalho, né? Como é que eles vão impactar os dados, o processo que existe, o processo que será criado, né? O processo de tratamento dos dados, como ele é feito. Então, toda essa parte que diz respeito à segurança de informação, a gestão por processos ela é fundamental, porque, como o senhor disse anteriormente, doutor Thiago, de ponta a ponta eu tenho que conhecer o meu fluxo de trabalho, né? Para conhecer meu fluxo de informação. Eu me recordo de um trabalho que eu fiz em uma organização, isso foi lá em 2000, veja, né? Lá no ano 2000, em que eu fiz a otimização do fluxo de informações. Nesse caso, não foi em toda a organização, foi especificamente no setor de patrimônio da organização. Qual era o problema gerado à época? Veja bem, lá em 2000. Tem aquela placa de identificação do bem, a gente chama de PIB, né? E hoje, na verdade, a maioria das organizações acabou implementando essa solução que naquela época eles já implementaram. O que acontecia? Eles eram uma empresa de grande porte, né? E por ser uma empresa de grande porte, tinha que fazer aquelas guias de remanejamento, onde um gestor assinava que entregava, o outro gestor assinava que recebia. Só que às vezes o gestor afirmava que entregava um computador e chegava, na verdade, fisicamente um monitor, né? Então, poxa, peraí, na minha guia tem um computador, mas aqui para mim chegou um monitor. O que aconteceu? Aí o setor de patrimônio era acionado. Para fazer essa análise do que estava acontecendo, essa empresa, até pelo porte dela, tinha um fluxograma, né, de operações. Primeira coisa que fomos analisar, o fluxo de trabalho. Por quê? Porque pelo fluxo de trabalho que nós conseguimos fazer a análise de onde estão os desvios
da informação. Seja aquilo que está previsto está sendo cumprido? Sim, não, no trabalho de auditoria, né? Sim, não, ok. E aí o estudo de caso, mas o que está acontecendo? Eu lembro que, analisando o fluxo de trabalho, que aí nós conseguimos chegar à identificação que tinha essas placas ou um desgaste nelas que dificultava a leitura, né? Coisa simples, mas veja a importância de ter isso mapeado, né? Que dificultava a leitura, ou mesmo erro de lançamento no sistema. A pessoa tinha que lançar um determinado PIB e lançava outro, né? E aí causava esse confronto de informações. Então, a solução que à época foi realizada, e que eu sei que hoje foi implementado por muitos, que possivelmente outras organizações tiveram esse problema, foi transformar aquela plaquinha PIB que era colada e substituí-la, aquela por número de digitados, por código de barra, né? Porque uma vez feita a leitura, não se tem um erro visual. E uma segunda solução foi o treinamento do pessoal, já que havia sido identificado esse problema da questão de inserção errada de dados. Então, veja, né, a importância lá no ano 2000 de ter esses fluxos de trabalho mapeados para que se pudesse fazer um diagnóstico de um problema que aconteceu à época. Então, assim, é muito importante, é muito interessante para a LGPD que seja feita a gestão por processos até para conscientizar os clientes, né, que vão apresentar algum tipo de resistência, porque além de beneficiar, identificar onde estão os dados, e em especial os dados sensíveis no fluxo de trabalho, né, os pontos, também vai ser de benefício para os próprios empresários, empreendedores, porque o processo deles, qualquer problema que tenha, o diagnóstico vai poder ser facilitado por meio daquilo. Caso contrário, não tivesse essa empresa, um fluxo de trabalho estabelecido, né, uma gestão já por processo aplicada na época, teríamos aí um problema, porque teria que fazer todo o processo delas de trabalho novamente, quer dizer, mapear tudo novamente. E daria um grande problema e seria difícil localizar o que está acontecendo. Eu, particularmente, não conseguiria localizar o problema de informações, dessas informações, desses dados errados, sem antes fazer o mapeamento. Não seria possível. Veja como é importante e a menção aos dados sensíveis pode levar a gente a alguns outros exemplos interessantes, né? Você imagina, por exemplo, dentro de um hospital, né? Então, é importante que você saiba como que essas informações, e no hospital praticamente todas as informações serão dados sensíveis, né? Sabe como que essa informação entra e por onde ela transita e quem de fato deve, neste caminho, tratar esses dados. Se o desenho do processo vai dizer isso de forma bastante clara, né? Então, o dado ele é captado pelo médico, o médico digita lá no prontuário. Né? Isso vai ser armazenado no banco de dados X, ou isso vai ser encaminhado para um laboratório, isso vai ser encaminhado... E aí, no desenho do processo, vai estar lá, olha, o responsável do laboratório, né, do setor tal, vai ter acesso a esses dados. Daqui a pouco, se eu consigo identificar, está dando um problema, eu consigo visualizar que outras pessoas que não estão, né, no desenho do processo estão trocando naqueles dados, eu tenho um problema. Eu identifiquei uma vulnerabilidade importantíssima, porque dados sensíveis têm um nível de proteção maior, e o que possibilitou isso foi justamente o desenho do processo. Se você não tem o desenho do processo, você não sabe ao certo quem tem que tocar naquele dado, quem não tem que tocar naquele dado, quando vai tocar naquele dado, quando não vai, porque não é só o quem, o quando também é importante. Às vezes o dado ele tem um formato ali que ele pode ser acessado por um determinado grupo de pessoas, depois que ele agrega outras informações, por exemplo, o resultado do exame, os procedimentos que foram feitos, etc., ele só pode ser acessado por outro grupo de pessoas. Né? E que você vai determinar isso com o desenho do processo. Então, se você que está fazendo análise das vulnerabilidades, analisando o risco da proteção de dados, da segurança da informação, sabe, entende quem deve tocar no dado, quem deve ter acesso ao dado e quem não deve, você já tem um bom caminho andado. E aí outra questão é o treinamento. A professora Luciana também menciona a questão do treinamento. Bom, foi identificado lá naquele processo, naquele evento de 2000,
foi identificado que algumas pessoas elas estavam lançando informações erradas. Como você vai saber para quem dar o treinamento se você não sabe quem são as pessoas que estão lançando essas informações? Né? Então, vamos dar treinamento para a equipe inteira. Né? Pensa numa empresa grande, você vai ter um custo elevadíssimo, você vai ter uma atividade que não vai ser tão produtiva. Né? Então, são situações bastante importantes. Mas, né, e puxando, né, cada vez mais aqui para a temática LGPD, como professora Luciana, você entende que, então, a gestão por processos, ela ajuda no mapeamento de dados, né, que vai ser aí objeto, o mapeamento de dados em si vai ser objeto de uma próxima palestra, mas é importante que antes da gente discutir o mapeamento de dados, a gente entenda como que a gente chega no mapeamento de dados. E a gestão por processo nos ajuda muito nisso. Como que ela nos ajuda nisso? Ela nos ajuda nisso justamente por poder identificar no fluxo, porque o fluxo, claro, a gente tem uma visão macro, né, inicialmente desse fluxo, mas é bom lembrar que ele vai até o nível de tarefa. E indo até o nível de tarefa, nós conseguimos identificar justamente isso que o senhor falou, né, doutor? A questão de identificar quem está de posse dos dados, quando, porque na gestão por processos, assim como eu sei o que uma unidade está me entregando e o que eu estou recebendo de uma unidade, o que eu estou entregando para uma outra unidade, né? Recebendo de um processo, entregando para outro processo, eu sei ali, olha, quais são os dados que eu estou recebendo, quais são os dados que eu estou integrando. Oh, meu Deus, desculpa, nossa. Entregando, olha o trava-língua aí. Então, e quais são os dados sensíveis que eu estou recebendo? Quais são os dados sensíveis que eu estou entregando? Justamente isso. Na hora em que for feito o data mapping, né? Mapping, obrigada. O data mapping, ele vai justamente fazer um detalhamento disso, né? E com base na ramificação de processos. Porque lá dentro do processo eu tenho a ramificação dentro da organização e fora quando se trata de dados, né? De onde estão vindo esses dados? Né? Esses dados são processados aqui, esses dados são processados fora? Né? Eu tenho dado de menor comigo? Não tenho dado de menor? Então, quer dizer, esse detalhamento, que será objeto de uma próxima palestra, né? Esse detalhamento é importantíssimo. E sem que exista um mapeamento por processos na organização, esse sistema de processos integrados, não há como fazer isso de uma forma detalhada e que se sente segura, principalmente segura. A gestão por processos, ela permite essa segurança da informação. Sem ela, vai ser como o senhor falou, quer dizer, eu posso até ter processos mapeados isoladamente dentro da organização, mas se eu não sei qual é a sincronia entre eles, se eu não sei a integração que eles fazem um com o outro, que é justamente onde ocorre a transferência de informação, eu não tenho como atuar ali. E eu fico pensando como será esse processo agora com a LGPD em empresas como empresas de telefonia, né? Empresas de internet, que são empresas que têm um grande fluxo de informações. E veja bem, as empresas de telefonia são campeãs de reclamação, né? Curiosamente, são campeãs de reclamação por apresentarem problemas que indicam, em princípio, que não há uma boa gestão por processos acontecendo, né? Porque quando há uma boa gestão por processos, eu tenho bons resultados e eu não tenho um índice alto de reclamação. Então, eu fico imaginando agora com esse ingresso da LGPD, como se dará nas empresas de telefonia, como elas estão se estruturando para poderem receber isso. E empresas de internet também, porque eu creio que essa questão da segurança vai também refletir, aí eu faço pergunta, né, que eu não sou da área do direito, mas vai refletir também nessas empresas que são operadoras de internet. Né, doutor? De fato. De fato, empresas de tecnologia, empresas de telecomunicações, né, principalmente as operadoras de telefonia, elas vão sofrer um impacto bastante grande, não só do ponto de vista
da prestação do serviço, né, da proteção do dado durante a prestação do serviço, mas também com a gestão do dado dessas pessoas, porque, de fato, o que a gente vê acontecer é, é uma utilização de dados bem... A gente não sabe dizer o nível de organização ou desorganização, mas que aparenta uma desorganização, porque há uma grande possibilidade de alguém que, sem grande esforço, fazendo um esforço de engenharia social mínimo, de contratar um telefone no meu nome, basta ele saber o meu CPF, meu nome, etc., e ele consegue fazer isso. Né? E a gente vê isso acontecer de forma quantitativamente importante, então parece que é bastante fácil. Então há um impacto nesse sentido, afinal, esse dado vai entrar lá e foi um dado informado por alguém que não sou eu, e vai começar a ser tratado por essa empresa com base em algumas justificativas que, na verdade, são falsas, porque ele vai pegar um consentimento que não fui eu que dei, ele vai executar um contrato que não fui eu que assinei, então não há um legítimo interesse em tratar os dados da pessoa que não é o cliente da empresa, então é um impacto bastante grande. E aí a gestão do processo ajuda, né? E principalmente, eu diria assim, ajuda muito o consultor, né? Nós, na posição de consultores, ajuda demais. Eu diria assim, o dado, os processos meio que são as estradas por onde os dados eles percorrem, né? Eles andam dentro da empresa. A gente fala em fluxo de dados, né? O que é o fluxo de dados? Bom, o dado entra aqui e ele sai lá, né? Ou ele fica estacionado em determinado local. O caminho que ele faz é o processo. O caminho que ele faz. Então, o processo, do ponto de vista da análise de dados, ele é bem as estradas, né? Os caminhos, os atalhos pelos quais os dados percorrem dentro da empresa. Se você conhece as estradas, você vai conseguir achar os dados mais fácil. Né? Então, nas aulas da pós de gestão e compliance, eu sempre faço essa analogia. Se a polícia está perseguindo um fugitivo, né? Fazendo a analogia do fugitivo com o dado, a polícia está perseguindo esse fugitivo e ela conhece as estradas, os caminhos pelos quais, né, o fugitivo pode assumir, quer dizer, ele pegou a 101, ele pode sair na entrada ali para Tijucas, a entrada para Balneário, quer dizer, a polícia sabe, então ela vai lá e já vai cercar, né, todo o caminho para entender de fato para onde que vai, etc. E a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso saber por onde o dado qual o caminho que o dado faz. E se o pessoal que está fazendo a gestão por processos, está fazendo a estruturação dos processos e a análise dos processos, faz um bom trabalho, adianta demais a vida de quem está efetivamente tentando achar os dados, né? Fazer o mapeamento dos dados. Então, é fundamental, é muito importante. Pois bem, a gente vai chegando aqui ao final, né, 5 minutos agora para as 8 horas, e a live do Instagram, ela é sorrateira, né? Ela vai indo, tu vai indo, daqui a pouco aparece, falta 15 minutos para acabar. Então, quando faltam 5 minutos, a gente já começa a se despedir para não ser pego de surpresa, né? Então, professora Luciana, uma palavra final, né, para os nossos advogados. Essa live vai ficar lá no IGTV, lembrando sempre, né, quem tá assistindo, quem não pegou toda a live, pegou no meio, quer entender todas as questões, ela vai ficar lá no IGTV da ESA, disponível para acesso. Eu não sei se o professor Luciano tem um Instagram que queira divulgar também. Fica a sua mensagem final aí sobre o tema, sobre a importância da gestão de processos, etc. Obrigada, professor Thiago. Eu gostaria de agradecer primeiro, né, o Alisson Santos Pereira, que fez um trabalho brilhante no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e dizer à nossa audiência que pode entrar em contato comigo pelo Instagram prof.lucianasilva, que é o meu Instagram, né? Que aí, me mandando pelo direct alguma dúvida acerca de gestão por processos, eu farei questão de responder a dúvida e de encaminhar, inclusive, o blog do Alisson Santos Pereira, que tem esse trabalho que ele fez de gestão por processos no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E aqui nós não temos um apoio visual, né? E lá tem todo um material
muito interessante, visual, do que foi feito, do que foi implementado lá no Tribunal de Contas no Estado de Santa Catarina, que pode auxiliar numa melhor visão de um processo de trabalho. Já que eu não consegui trazer para cá uma apresentação, eu dei aquele exemplo das caixinhas, né? Ali tem muito interessante a questão da responsabilidade, quem faz, onde faz, né? As ramificações. Então fica o meu convite e eu espero que todos sejam muito bem-sucedidos agora com a implementação da LGPD e que tenham entendido um pouquinho mais sobre gestão por processos. Me coloco à disposição. Muito obrigada pelo convite, viu, doutor Tiago? Nós que agradecemos, professora Luciana, assim, ter alguém com um nível de conhecimento, seu nível de conhecimento falando sobre uma temática que, para nós, advogados, para a maioria de nós, advogados, é uma coisa nova, é sempre um grande privilégio, né? A Advocacia Catarinense agradece a sua participação, agradece o aceitar o convite, né? Que foi tudo rápido, né? A data liberou o doutor Marcos, né? O doutor Marcos, grande responsável, né? Mandar um abraço para o doutor Marcos Vinícius, o grande responsável pelo projeto WebESA, né? De nosso diretor da Escola Superior da Advocacia, né? Abriu lá a data, isso era quinta-feira à noite. Ele disse: Thiago, preciso de uma palestra, um webinar sobre LGPD. Eu disse: pô, e tem que ser em alto nível. Então, só vamos acionar os nossos contatos aqui. E aí, conversei com a professora Luciana já na sexta-feira, da sexta-feira para agora, e nos brindou, então, com essa excelente palestra. Então, agradeço mais uma vez. Sobre o projeto do Wallace, eu tenho aqui, só mencionar aqui, acho que se refere ao TC sem papel, né? Que é o... Isso. Perfeito. Então, eu acho que procura, deixa eu até ver, eu vou botar aqui no Google, acho que já dá para acessar TC sem papel. Vamos ver se aparece aqui de primeira, se não pode pedir para mim ou para a professora Luciana no direct, no meu, Martin Veiga, né, porque estamos aqui na ESA, que a gente manda o link, né, que é uma excelente fonte de informação de material, né, sobre gestão do processo, e tem ali também algumas coisas sobre segurança da informação, né? É uma iniciativa bem bacana do professor Wallace, que já foi nosso palestrante aqui, né? nesse mesmo canal, e é o responsável pela segurança da informação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que não é qualquer coisa, né? É uma instituição que administra dados, muitos dados, né? Muitos dados mesmo, e que alguns deles são de confidencialidade muito alta, né? Elevada. Então, mais uma vez, muito obrigado, professora Luciana. A palestra foi excelente. Esperamos contar com você em outras oportunidades, né, para tratar sobre essa temática que é, de fato, muito interessante, né? Muito interessante, além de muito importante para quem vai trabalhar. Volto a dizer, você é advogado de empresa, né? Você é advogado de empresa, mesmo que não vá fazer processo de adequação LGPD, é importante conhecer gestão de processo, entender o que é o processo, né, para entender melhor a empresa para a qual você está prestando serviço. Né? Então, muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima palestra. Eu agradeço o convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.